dizer claramente que o Sr. Venâncio Mondlane não irá preso. Não necessariamente nos termos que o nível de populismo possa querer parecer ser, mas pura e simplesmente porque não se encontra o Venâncio Mondlane pelas vias normais pelas quais poderia ser o mais adequado, por isso é que se coloca um documento num jornal na perspectiva de poder encontrar-se um meio pela qual um cidadão moçambicano, pelo nome de Venâncio Mondlane, possa ser chamado a comparecer em tribunal para poder responder sobre um assunto que seja do seu interesse. Obviamente que não podemos nos esquecer, no dia 9 de janeiro, quando Venâncio Mondlane voltou de um local que não temos conhecimento, o próprio Venâncio Mondlane, que é um cidadão moçambicano, de todos os direitos e deveres como cidadão moçambicano, como a própria Constituição da República de Moçambique assim já nos constitui, prometeu que veio para poder responder, poder cumprir com qualquer desiderato que possa ser assim chamado. E obviamente creio que neste momento, se existe um processo e o próprio Venâncio Mondlane não foi encontrado nos termos pelas quais se calhar fez a declaração em sede própria, ou no Ministério Público ou num tribunal, obviamente que existem formas de o encontrar de modo que para salvaguardar até a sua própria honra como um cidadão moçambicano, como um cidadão que a sua própria honra é de extrema importância, a sua boa imagem é de extrema importância. Não vejo razões de alarmismo, porque em última análise estamos a ver que as instituições do Estado moçambicano estão a funcionar, os órgãos de soberania estão a funcionar. Neste exato momento temos o Presidente a fazer as suas viagens pelo país e pela diáspora, a visitar o povo moçambicano, a cumprimentar, a explicar sobre aquilo que é a sua governação, mostrar o seu governo, mas também do outro lado os tribunais a cumprirem com o seu objetivo, que também são uma outra parte de órgãos de soberania e neste caso vejo que os tribunais, particularmente o Tribunal da cidade de Maputo, está aí bem a fazer aquilo que é o seu papel, que é de facto, se existem elementos bastantes sobre potenciais crimes, até que se prove o contrário, porque aliás é importante que se diga ao povo moçambicano, antes do julgamento, antes das provas materiais, provas todas as que possam ser avançadas contra uma pessoa, nós temos um princípio básico que até a própria Constituição já nos protege, que é a presunção de inocência. Se nós não temos elementos suficientes sobre de qualquer tipo de crime, seja crime civil, ou seja oxível, ou seja necessariamente um crime muito mais agravante, significa que a presunção de inocência antes do julgamento é o que vai prevalecer, porque no final do dia é importante que a boa imagem, é importante que a honra da pessoa esteja salvaguardada e que não seja ferida. Por isso mesmo que é importante que o cidadão Venâncio Mondlane, aliás, que foi candidato às presidenciais das eleições de 2023 para as autarquias e candidato às eleições presidenciais em 2024, que vê o seu nome em um jornal, eu acho que é importante seguir aquilo que é o normal procedimento, de modo a comparecer aos tribunais e responder por aquilo que provavelmente tenha sido imputado a si. O facto de ele ter se encontrado com o Presidente da República e ele ter dito que há alguns pontos aqui, dentro dos quais estamos a falar aqui da amnistia, terá-se aqui o processo contra as pessoas que tiveram algum crime ou são acusados de ter cometido o crime quando das manifestações. O povo fica surpreso quando vê esta nota aqui. O que é que significa em concreto? Quer dizer que a conversa teve com o Presidente da República não está a surtir efeito ou mostra mesmo aqui a separação do poder? O que isso significa exatamente? Muito se vai interpretar. Okay. E vamos separar as águas. E eu não gostaria de trazer aqui,
É importante sim que as pessoas nos ouçam, nos escutem, mas temos que separar as águas, não é? Tem um populismo que qualquer pessoa pode sair de casa preparada e começar aqui a vassourajar aqui qualquer coisa, de modo que ou proteja um ou proteja o outro. Mas se olharmos para aquilo que são as regras do jogo judiciais, regras do jogo políticas, quando olharmos para a cientificidade do ato, nós claramente vamos ver que existe separação de poderes. Esta é a primeira coisa. 2, o que está a acontecer de um lado não vai ter que ferir, ou pelo menos não vai ter que influenciar de jeito nenhum sobre o outro processo. Estamos a ver órgãos de soberania totalmente diferentes. Tem o órgão de soberania, que é o Presidente da República, obviamente, que em momento próprio, em hora própria, em instituições próprias, ou pelo menos nas infraestruturas de Estado próprias, tem havido encontros, aliás, não só com Venâncio Mondlane, mas com todas as forças pelas quais se julgam necessárias para a questão, primeiro, de inclusão no diálogo político, segundo, para trazer ideias sobre o país, e terceiro, a própria lei, para o Venâncio Mondlane, a Constituição da República já prevê e até já dá uma salvaguarda, uma espécie de garantia sobre o posicionamento do segundo mais votado, que o Venâncio Mondlane é esta figura, e esta mesma figura tem lá já todo um embasamento sobre qual é que é o papel do Venâncio Mondlane na política moçambicana. Este é o órgão que tem a ver mesmo com o Presidente da República. Mas não vamos deixar de dizer que a justiça não vai parar sobre algumas outras coisas, porque também é um outro órgão de soberania. E isto tem que estar muito bem claro, porque se tu fores a compulsar efetivamente a Constituição da República sobre as divisões, sobre os órgãos de soberania, vais ver que existe uma separação entre esses órgãos, mas em algum momento vai haver alguma interdependência para melhor intercomunicabilidade e efetividade sobre os atos que possam acontecer. Uma coisa que também não se pode esquecer, que as instituições não têm memória curta, as instituições têm toda uma gama de memória institucional que vai sempre se recordar que existem, por exemplo, pessoas que morreram. Existem pessoas que perderam empregos. Existem pessoas que tiveram os seus familiares ou aleijados, ou porque foram baleados, ou porque alguma pedra que não era para si, mas acabou tocando nessa mesma pessoa, que tem um causador. Agora, o que deve acontecer é a ciência funcionar por detrás de tudo isso. Por isso é que eu estou a dizer que é importante sempre, naquilo que estamos a ver no contexto mais da própria ciência jurídica, sobre os fatos que são, primeiro, verídicos, segundo, verificáveis, terceiro, comprováveis. Se realmente esta é uma pessoa que vai transitar de um cidadão comum para um réu, ou se não vai. Por isso que a presença deste mesmo cidadão, ou de qualquer outro que possa estar a ser chamado para um momento idêntico, tenha que comparecer. Aliás, até o próprio documento que está em jornal diz que tem que se acompanhar por um advogado. Porque por mais boa vontade que nós tenhamos em nos fazer uma autodefesa, só um advogado é que vai ter a técnica necessária, a sabedoria necessária das artimanhas, das leis e dos regulamentos e dos decretos, de modo a proteger aquela pessoa. Porque, de facto, também, direito, a ciência jurídica já prevê que todo cidadão merece uma defesa. E não vai ser diferente do próprio Venâncio Mondlane. Porque, aliás, mais uma vez vou repetir, o bom nome deste cidadão, a própria imagem deste cidadão, a honra deste cidadão é importante, porque há uma gama de pessoas, há um grupo de pessoas que acreditam no projeto político deste cidadão, que veem com bons olhos sobre o próprio Venâncio Mondlane. Por isso que é importante, mais uma vez, estar aqui a repetir, ou a frisar, ou a sublinhar, que o próprio Venâncio Mondlane, para o seu próprio bem, vem a terreiro, ao invés de mandar mensagens a dizer que estão a fazer uma perseguição, porque no final do dia não é uma perseguição, tanto é que ele até fez um juramento, até disse claramente no dia 9 de janeiro, em sede do aeroporto de Mavalane, que veio até para responder a esses casos. Então, chegou o momento, de modo que, de facto, a sua palavra sirva, mas também que deixe os órgãos
de soberania que cumpram com o seu real papel, de modo que a gente veja exatamente qual é o desfecho desta situação. Acha que as manifestações tiveram rosto? Havia um rosto das manifestações? Dizer, algumas pessoas perderam a vida, a Procuradoria ou as instituições da Justiça, não pode esquecer algumas coisas, há lá uma memória. Pois. E para que haja justiça, algumas pessoas já foram detidas, mas para que haja justiça, parece que há pessoas que ainda estão a ser roladas, e Venâncio Mondlane é um dos apontados aqui, mas do seu ponto de vista, acha que há rostos, há pessoas que foram mentoras dessas manifestações? Não, isso é claro que existe rosto. Vamos só aqui fazer assim. Vamos supor, vamos por hipótese, fazer aqui uma declaração hipotética.